Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar contigo sobre estratégias para que você consiga aprender o inglês. Inglês é o idioma que eu escolhi para lecionar durante muito tempo, então eu sou formado e eu também treinei muita gente, tanto na escola formal, ensino médio, ensino fundamental, quanto em cursinhos de idiomas e afins. Também fiz quase todos aqueles testes que dizem o teu nível de inglês e participei de seleções em universidades estrangeiras. Então, a minha vivência com o idioma é muito grande. Não só de ser professor, mas de toda a minha vida e grande parte das oportunidades que eu tive serem relacionadas a esse idioma. Com isso, eu quero conversar com vocês. Seja uma pessoa que quer aprender inglês sozinho, seja alguém que está fazendo um curso formal, que está na escola, comportamentos, atitudes e focos que você deve ter para aprender inglês. Bom, a língua inglesa é de fato importantíssima. A gente tem o inglês que se relaciona a manifestações de cultura, relações comerciais, a minha necessidade de viajar e de atingir novos horizontes, assim como é a língua que me permite comunicar e ter relações com diferentes pessoas de diferentes culturas de maneira mais facilitada. Isso porque o idioma inglês atingiu um patamar de relacionamento que se fundamentou como o idioma das ciências, o idioma das relações de negócios, o idioma que possibilita o turismo. Porque ele foi construído para ser de fácil aprendizagem e rápido. Claro que hoje já se passou muitas transformações e a língua varia de região para região. Então, o que eu quero dizer com isso é que, antes de tudo, você não tem uma obrigação de falar um inglês britânico ou um inglês americano. Não é isso que a gente vai colocar aqui nesse vídeo, embora, sim, relações como expressões faciais, gesticulação, pronúncia tenham muito a ver. Só que o importante é a comunicação. Veja só, a língua inglesa, ela pode ser alvo que você quer aprender sozinho. Aprender sozinho, é possível aprender um idioma sozinho? Não. Com certeza, se você lê um texto, se você faz um exercício, se você pesquisa alguma coisa, já existe o outro interferindo. A maneira como a sua apostila é produzida, ela é montada a partir de uma metodologia. Se você decide ouvir músicas, também tem outra pessoa aí. Se você decide aprender a partir de filmes, também. Então você nunca está aprendendo sozinho. Mas como o nosso enlace principal é a comunicação, seja através da leitura, seja através da oralidade, você nunca está sozinho na aprendizagem de inglês. No entanto, você sempre está aprendendo sozinho e é necessário ter um comportamento ativo para atingir suas metas. Veja só, se eu quero aprender algo, antes de tudo eu tenho que me condicionar a aprender. Ah, mas eu tenho dificuldades, mais isso, mais aquilo. O importante é ter propósito. Fazer exercícios, estimular a aprendizagem e ir atrás. Uma vez que você esteja decidido a aprender, tenha disciplina e rotina, o resto fica muito mais fácil. Veja só, a gente tem ali volte a ser criança. Várias vezes, quando a gente fala sobre aprender idioma, se fala, você tem que voltar a ser criança, a criança aprende muito fácil. Sabia que isso varia? Existem diferentes pesquisas e o que se percebe é que a criança ela aprende algumas coisas de maneira mais facilitada, mas o adulto, por ser sistematizado, ordenado, ele aprende outras coisas. Existe uma teoria que diz que adultos não conseguem atingir o nível nativo. Bom, se você não nasceu e não é abordado pelas duas línguas desde o início, você nunca será nativo. Afinal, a sua alfabetização e toda a sua ordenação de estímulos vocálicos veio a partir de uma língua, não de outra. Já, claro, se você nasce com as duas línguas presentes, parabéns, você é bilíngue e você tem as duas línguas nativas. Mas o que eles querem dizer quando eles dizem seja uma criança? Bom,
Eles se referem à necessidade de você ter espontaneidade. A criança, ela fala sem preocupar se está errada. Ela tenta e tenta e tenta. Em um determinado momento ela acerta. Enquanto os adultos têm vários filtros, medos, a criança se sente muito mais livre a estar errada, porque não se espera que uma criança esteja correta o tempo inteiro. Esse peso que os adultos têm é o que dificulta principalmente a aprendizagem deles. Eles são os que a gente chama de filtro social, ou você pode ter outra teoria que demarque isso. O importante é entender que eu posso errar, só que eu não posso errar demais também. Então, entenda que errar faz parte e que você precisa testar e testar e testar, fazer várias vezes, de várias maneiras diferentes, para conseguir atingir os melhores resultados. Se você erra uma vez, se corrige, percebe que está certo, não se envergonhe, não deixe de falar. Corrija e continue falando. Os filtros são importantes em diferentes relações de aprendizagem, por exemplo, quando a pessoa fala sozinha. Você sabia que para aprender um idioma, falar sozinho é essencial? Porque falando sozinho você simula diferentes experiências, possibilidades de respostas e vai fechando cruzamentos no seu cérebro que facilitam a ter esquemas montados para quando você estiver numa interação de verdade. Simular, fazer roleplay, brincar, mímica, teatro ajudam nisso. E você pode fazer isso você ou com outra pessoa. E daí vem a nossa segunda dica. Você tem que ter objetivo. Lembra que eu falei que você tinha que ter disciplina e que você tinha que querer aprender? Sim, essa é uma parte. Mas aprender inglês depende do que é para se aprender. Qual é o objetivo de aprender esse idioma? Se você está interessado em conhecer a cultura, então saber a oralidade, saber os costumes é um aprendizado de inglês. No entanto, se você quer ler textos acadêmicos, você não está interessado em conversar com alguém, não tem por que focar tanto na conversação. Isso faz parte, é uma decisão ativa. Já se você quer viajar, se você quer se expressar, se comunicar com alguém, talvez namorar, pronto, já é outro objetivo. E tudo isso está relacionado. Então, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, importa, porque é a partir daí que eu decido a metodologia que eu quero. Se eu quero conversar com pessoas, me focar em gramática desde o início não é a melhor sugestão. Se eu quero, traduzir textos, fazer resumos acadêmicos, conseguir entender teorias, gramática é super necessário, assim como entender a formalidade da língua, assim como adquirir vocabulário. Seja como for, o seu principal objetivo e o grande segredo do inglês está em atingir vocabulário. Então, se você quer ser a melhor pessoa e conseguir evoluir no inglês sempre, conheça as palavras, conheça diferentes famílias de substantivos, entenda diferentes rotinas e culturas que você vai sobressair, tanto no texto escrito quanto no texto oral. Sabe por quê? Porque o que mais trava e o que mais gera filtros é aquela conversa truncada que a pessoa quer falar algo, não sabe do que está falando e vai se remediando. Então, independente dos lados, o mais importante no início para a aprendizagem de idiomas e, consequentemente, pelo resto da sua vida, é vocabulário. Pense bem, no português tem tantas palavras que a gente não sabe, o tempo inteiro a gente se depara, existem aqueles truncamentos, imagine numa língua limitada. Então, se eu me preocupo desde sempre em estar expandindo o vocabulário, desde sempre eu tenho uma aprendizagem ativa e eu entendo que eu estou evoluindo. Enfim, objetivos, cultura. Quando a gente pensa em cultura no idioma de língua inglesa, muitas vezes as pessoas se chocam. No ensino fundamental, na escola formal de idiomas, o nosso objetivo na escola é ensinar inglês, vocabulários, mas cultura. Eu preciso que esse aluno entenda um pouco da cultura de língua estrangeira, da mesma forma que ele saiba ler um dicionário, que ele saiba conjugar um to be.
Por que isso é importante? Porque na medida que a gente ganha intimidade com determinadas culturas, e eu não estou falando só da cultura americana, eu estou falando da cultura australiana, eu estou falando da cultura inglesa, eu estou falando da Índia, eu estou falando do Paquistão, de países que falam o idioma, e eu tenho relações com isso, eu gero curiosidades, e eu entendo como a estrutura e o fenômeno linguístico ocorrem. Mas daí você pode me dizer, eu quero aprender num curso online. Poxa, são tantas ferramentas online que existem. Por exemplo, você sabia que existe uma ferramenta chamada Duolingo? Ela não é um curso, mas é também. E ela faz faseado, gamificado de maneira gratuita. Você sabia que existe uma outra ferramenta chamada Lingualeo? São duas ferramentas parecidas que usam o áudio lingual em conjunto com a gamificação e que permite que você trabalhe muita repetição. A repetição é necessária para alunos do curso básico porque é a partir da repetição que eu estruturo e fixo maneiras de responder. E esse é o início de toda a comunicação. Na medida que eu for explorando novos vocabulários, eu vou substituindo certas escolhas que eram muito mecânicas por outras mais espontâneas. Mas o início é a proposta para iniciar uma comunicação. Os cursos online permitem também que você converse com pessoas cotidianamente. Permite que você ajuste o teu horário. Você pode fazer um curso online com professores de verdade. Existem algumas ferramentas que já oferecem essa modalidade ou você pode contratar um professor particular para isso. Em ambas as possibilidades, a grande vantagem do curso online está na flexibilidade de horário e na possibilidade de você recorrer a alguém nativo ou professor formado de inglês da mesma maneira. E isso faz com que a gente tire dúvidas rapidamente, que a gente não fossilize certos erros, que a gente tenha alguém nos avaliando. A grande diferença do curso online, que é a mesma coisa que o aprender sozinho, que está lá na primeira decisão que eu falei nesse vídeo, está em você humildemente, mas decididamente entender que você quer aprender inglês, ter responsabilidade pela sua aprendizagem e perceber se funciona ou não contigo. Se é o que você quer, se você viu que funciona e se você ainda consegue estimular o que você já vem aprendendo no curso a partir de aprendizado e rotina sozinho, você se dá muito bem. E daí o grande segredo do curso online, do aprender sozinho, e a grande dificuldade está no que a gente chama de zona de conforto. A zona de conforto é quando eu chego a um determinado grau de aprendizagem que eu penso, aprendi o suficiente de inglês. E eu deixo de adquirir novos vocabulários, deixo de me preocupar com determinadas coisas. Isso acontece principalmente quando a gente está na escola de língua estrangeira, quando a gente está no cursinho de idiomas, quando o aluno está chegando ali no intermediário, ele sai do elementary e vai para o intermediário, ele já consegue ouvir uma música, já consegue discutir um texto e ele pensa, ok, é o que eu preciso de inglês. Daí ele passa a fossilizar erros. E uma vez fossilizados, é muito difícil tirar um erro que já está no repertório desse adolescente ou desse adulto. Com isso, a gente tem uma função e uma necessidade de estimular as pessoas a não cair nessa presepada. Como é que a gente faz isso? Ritmo de estudos, novos interesses, estimulando o nosso cérebro a sempre aprender coisas novas, não repetindo sempre o modelo de estudos, ou seja, a repetição é importante no início, mas eu posso repetir um conteúdo, repetir um vocabulário de diferentes formas. Eu aprendo vendo um podcast, depois eu aprendo discutindo com alguém, depois eu aprendo fazendo um quiz, e assim eu vou gerando diferentes rotinas de estudo para aprender, inclusive, a mesma coisa, mas com adicionais diferentes naquela teoria do 1 mais 1 tão comum na aprendizagem. Se você consegue fazer isso valer, se você consegue ter um ritmo de estudos a ponto de não chegar num platô, a ponto de sempre se interessar por coisas novas, em 2 anos você muito provavelmente será um falante de inglês, mas você não vai desistir de continuar aprendendo. Claro que isso é reforçado quando eu tenho amigos online. Hoje, com as tecnologias, com as novas funções, com alguns aplicativos que vão estar aqui na descrição, gratuitos,
a gente consegue falar com outras pessoas que também estão aprendendo inglês ou com outras pessoas nativas com muita facilidade. Dependendo do meu nível, eu consigo trocar ideia com eles e me manter estudando. A dupla de estudos ou o diálogo entre dois seres é muito importante para quem está aprendendo, para quem está no básico. Isso acontece porque eu preciso ter inicialmente um repertório de 2 peers. Se um está falando, o outro está ouvindo, o outro responde, eles se respeitam muito bem. Então não existem interferências, truncamentos e imposições. É muito legal o diálogo entre aprendizes, porque eles se respeitam, eles falam na medida e querem ouvir na medida. Isso constrói um aluno poderoso, isso constrói um repertório bacana. Na medida que a gente vai ouvindo exemplos e dialogando, a gente atrai uma terceira pessoa, uma outra pessoa para o idioma. Quando você estiver interessado em aprender algo, você não precisa falar com a segunda pessoa que você quer aprender aquilo. Apenas utilize no seu vocabulário e, se puder, ensine a ela também. Tentar usar apenas o idioma nativo é muito bom. Perdão, o idioma alvo, né? O inglês é muito bom. Porque é através dele que a gente consegue chegar mais longe. Por fim, né, a gente tem o curso escolar e o curso de idiomas. Eu quero aprender e eu estou fazendo um cursinho. Eu escolhi um cursinho que é intensivo, todos os dias. Ou eu escolhi um cursinho que é 2 vezes por semana. Seja como for, você precisa ter acesso a inglês todos os dias. Você precisa ouvir, falar e entender inglês todos os dias. A grande dificuldade das pessoas que fazem inglês 2 vezes por semana é que no restante do cotidiano dela, da semana dela, ela não fala, nem ouve, nem pronuncia. Ela fica limitada àquele momento do curso presencial. Ela fica limitada àquela apostila. Meu bem, ouça música, veja filmes, tire a legenda dos seus filmes. Vamos falar inglês, absorver cultura de língua inglesa e assim você vai conseguir ter os seus estímulos. Na educação formal também. Infelizmente, as aulas de inglês são dadas de um horário ou 2 horários. Isso é um problema. Mas a gente vai vencendo etapa por etapa. Bom, aprenda inglês. Através do inglês você atinge as viagens que você quer, você negocia e consegue ter chances no mercado de trabalho. No Brasil, só 11% das pessoas falam inglês. Eu acho que você pode ser mais um e ter acesso a uma vantagem absurda de mercado. Você absorve cultura e tem acesso a filmes, teatro e discussões bem mais legais do que se você tivesse apenas o repertório da língua brasileira. Pense nisso. Você tem acesso à ciência, academicamente é importante. Você consegue participar de congressos e discutir mais ativamente. E você consegue dialogar com mais e mais pessoas. Por fim, lembre-se que comunicação é expressão facial, é gesticulação, é pronúncia. Pense que você pode mais. Se esforce e você vai conseguir falar inglês muito bem. Até a próxima. Muito obrigado. Não deixe de comentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.